A figura de Maria Madalena, carregada de complexidade e simbolismo ao longo dos séculos, teve sua história embelezada e reinterpretada de várias maneiras. No inicio de alta idade media, o teólogo Honorio de Autun, por volta de 1080 a 1151, acrescenta novas camadas à narrativa, retratando Maria como uma nobre rica que, após cometer adultério, fugiu para Jerusalém e se tornou uma pecadora pública. Sob a influência de histórias de outras santas, como Maria do Egito e Pelagia, os artistas italianos dos séculos IX e X começaram a imaginar Maria Madalena como uma asceta, vivendo soledade no deserto, uma imagem que rapidamente se espalhou pela Alemanha e Inglaterra. A partir do século XII, a visão de Maria Madalena como a apóstola dos apóstolos ganhou popularidade. Abade Hugo de Semur, Pedro Abelardo e Geoffrey de Vendôme referiam-se a ela com esse título honorífico, que refletia seu papel especial como testemunha da ressurreição e primeira portadora da Boa Nova. Esta nova visão de Maria Madalena, como um modelo de arrependimento e devoção, era emblemática do crescente foco na penitência e na santidade pessoal na teologia da época. Na Europa Ocidental, surgiram lendas elaboradas e muitas vezes contraditórias sobre a vida final de Maria Madalena. Começando por volta de 1050, os monges da abadia de Vézelay na Borgonha alegaram ter descoberto o verdadeiro esqueleto de Maria Madalena. Inicialmente, a existência desse esqueleto foi apenas afirmada, mas em 1265, uma demonstração pública ajudou a legitimar a relíquia. Em 1279, outra descoberta em Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, na Provença, supostamente revelou um sepultamento intocado de Maria Madalena. Carlos II, rei de Nápoles, mandou construir uma basílica gótica no local, e o santuário de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, rapidamente, se tornou um importante centro de peregrinação, superando Vézelay em popularidade. A Legenda Áurea, compilada por volta de 1260 pelo frade dominicano Giacomo de Voragine, trouxe um relato lendário ainda mais colorido da vida de Maria Madalena. Neste relato, ela é descrita como fabulosa e escandalosamente rica, que renuncia a uma vida de luxo e pecado para seguir Jesus. Após a crucificação de Cristo, Maria, junto com sua irmã Marta, seu irmão Lázaro e outros cristãos, é lançada em um barco sem leme, mas miraculosamente chega a Marsella, no sul da França. Lá, Maria convence o governador local a abandonar o paganismo e se converter ao cristianismo. Ela realiza milagres, incluindo a ressuscitação de uma mulher, e passa seus últimos 30 anos vivendo como asceta em uma caverna no deserto da Provença. No fim de sua vida, é visitada pelo bispo Maximino, recebe a Eucaristia e morre em paz. Essas histórias e tradições refletem não apenas a evolução da figura de Maria Madalena, mas também como a necessidade de moldar e reinterpretar figuras religiosas para atender às preocupações e valores de diferentes períodos históricos. Maria Madalena, uma vez uma seguidora devota e testemunha da ressurreição, transformou-se ao longo dos séculos em um símbolo de arrependimento e redenção, uma personificação das complexidades da condição humana e da busca por espiritualidade e penitência. O entrelaçamento de sua história com lendas e tradições locais, e a construção de sua imagem como uma figura de grande devoção, mostram como a narrativa de Maria Madalena foi moldada e adaptada para inspirar e refletir as aspirações espirituais das gerações que vieram depois dela. Ao longo da história, Maria Madalena se tornou uma figura envolta em mistério e complexidade, refletindo a maneira como diferentes épocas e culturas reinterpretaram sua vida e legado. No período medieval, surgiram diversas e fascinantes teorias sobre sua identidade e papel. Domênico Cavalca, um monge e historiador do século XIV, sugeriu, citando São Jerônimo, que Maria Madalena poderia ter sido esposa de João Evangelista. Cavalca expressou seu apreço por essa ideia, mesmo que não a afirmasse com certeza, indicando uma abertura para a exploração de novas narrativas sobre Maria Madalena. Alguns relatos na época até conjecturavam que Maria e João poderiam ter sido o casal das bodas de Caná, embora os evangelhos não mencionem o abandono da cerimônia por parte de João. No entanto, na Legenda Dourada,
compilada por Giacomo de Voragine no século XIII, a ideia de que João teria deixado sua noiva no altar para seguir Jesus é desmentida como um absurdo, mostrando a necessidade de consolidar a figura de Maria Madalena dentro de uma narrativa mais consistente. Durante a Idade Média, Maria Madalena também foi associada a temas de marginalização e redenção, principalmente em relação aos leprosos. As teologias medievais frequentemente viam a luxúria e a lepra como doenças da alma, e essa metáfora levou a uma associação simbólica entre Maria Madalena e os leprosos. A confluência com Maria Betânia e o mendigo leproso mencionado em Lucas capítulo 16 versículo 20, além de outros elementos bíblicos e interpretativos, contribuiu para essa imagem. Maria Madalena acabou se tornando a padroeira dos leprosos na Inglaterra, com hospitais e colônias leprosárias frequentemente chamados de casas de Magdalene ou terras de Magdalene. Na Itália, muitos hospitais dedicados a leprosos nos séculos XIII e XIV também foram consagrados a ela. No século XII, um movimento para a reabilitação de prostitutas na França levou ao surgimento de conventos dedicados a ex-prostitutas arrependidas, incentivados pela Bula Papal de 1227, emitida por Gregório IX. Esses conventos eram conhecidos como convertites, e tinham o objetivo de oferecer uma nova chance para aquelas que haviam se arrependido de sua vida passada. À medida que a Idade Média se aproximava do fim, novas e controversas lendas começaram a surgir. Durante a Cruzada Albigense, o massacre de hereges na cidade de Béziers aconteceu no dia de festa de Maria Madalena, 22 de julho de 1209. Entre os cátaros, uma seita considerada herética pela Igreja Católica, havia uma crença de que Jesus Cristo teria tido um relacionamento com Maria Madalena, descrita como sua concubina. Documentos da época, como um tratado anônimo anexado ao Tratado contra os Hereges de Ermengarde de Béziers, sugerem que os cátaros viam Maria Madalena como esposa de Cristo e associavam-na a figuras como a mulher samaritana e a mulher adúltera, sendo também a primeira a receber a visita de Jesus após a ressurreição. Essas alegações, no entanto, são problemáticas e frequentemente surgem em contextos de descrédito e controvérsia. Tanto os cátaros quanto os valdenses, outro grupo considerado herético, usavam a figura de Maria Madalena para justificar a presença de mulheres pregadoras em suas comunidades. Esses relatos e interpretações variadas mostram como a figura de Maria Madalena foi moldada e adaptada ao longo dos séculos, refletindo as complexidades e as disputas teológicas da época. A trajetória de Maria Madalena revela como a história e o mito podem se entrelaçar, moldando e sendo moldados pelos valores e crenças de cada período. Sua figura, transitando entre a penitência e a santidade, o misticismo e a redenção, continua a cativar e a provocar reflexões profundas sobre a condição humana e a busca por espiritualidade. No norte de Europa medieval, Maria Madalena foi moldada como uma ideal que refletia diversos papéis femininos. Cesário de Esterbache, um monge da época, observou que ela era vista como padroeira das viúvas, uma figura intermediária entre a Virgem Maria e Santa Ana, e até mesmo como uma virgem que recuperou sua pureza através de suas lágrimas. Ela também foi considerada a noiva de Cristo, um símbolo de ardor espiritual e devoção. Entre as beguinas, uma seita religiosa feminina da época, Maria Madalena era celebrada como um modelo perfeito de amor cortês e misticismo, representando a fim amã, o amor idealizado e puro por Cristo. No entanto, a imagem de Maria Madalena evoluiu de forma dramática ao longo dos séculos. No meio do século XIV, um frade dominicano descreveu-a em sua biografia como uma figura que, após abandonar a prostituição, se submeteu a um sofrimento físico extremo como forma de penitência. Ele narrou que Maria Madalena se mutilava brutalmente, arranhando as pernas até sangrarem, arrancando tufos de cabelo e espancando-se com pedras. Esse retrato de extrema ascese inspirou o escultor Donatello, que a representou em sua obra Madonna Arrependida, com uma aparência magra e espancada, evidenciando a profundidade do arrependimento e da penitência. No contexto de reforma protestante, a figura de Maria Madalena foi alvo de intensos debates teológicos.
Jacques Lefebvre d'Étaples, um dos principais humanistas do Renascimento, publicou em 1517 um trabalho controverso que discutia a fusão de Maria Madalena com Maria de Betânia e a mulher pecadora de Lucas, argumentando contra a visão tradicional de que essas figuras eram uma só. Suas ideias enfrentaram oposição feroz. Em 1521, a Faculdade de Teologia da Sorbonne condenou a ideia de separação das três mulheres como herética. O debate acabou sendo eclipsado por questões maiores levantadas por Martinho Lutero e outros reformadores. Lutero, em particular, manteve a visão tradicional de Maria Madalena como uma figura composta. Zwingli, com uma postura mais radical, exigiu a abolição de seu culto e a destruição de suas imagens. Durante a Contra-Reforma, a Igreja Católica Romana enfatizou fortemente o aspecto penitente de Maria Madalena. Sua figura de padroeira e advogada foi diminuída, dando lugar a uma representação mais austera e arrependida, especialmente na França e no sul da Alemanha. Esse período viu a produção de uma grande quantidade de arte barroca, retratando Maria Madalena como uma figura nua ou parcialmente nua, destacando sua beleza erótica, enquanto enfatizava seu arrependimento. Poemas e romances, como Maria Madalena Peccatrice Convertita, de Anton Giulio Brignoli Seio, exploraram sua jornada de arrependimento com grande sutileza psicológica. Com o advento da Era Moderna, Maria Madalena foi reimaginada de novas maneiras. No século XVIII, ela se tornou a padroeira das mulheres rebeldes, e surgiram asilos dedicados a ajudar mulheres a se afastarem da prostituição, inspirados em sua imagem de redenção. O romance de Edgar Saltus, Mary Magdalene, a Chronicle, 1891, a retratou como uma heroína que vivia em um castelo e se mudava para Roma, simbolizando uma vida de luxo e poder. A figura de Maria Madalena foi também revisada na liturgia moderna, como visto na revisão de 1969 do Calendário Romano Geral, que a distinguiu claramente de Maria de Betânia e da mulher pecadora de Lucas. O historiador Michael Haag observou que essas mudanças litúrgicas representaram uma admissão tácita do Vaticano de que a visão anterior de Maria Madalena, como uma prostituta arrependida, estava equivocada. Assim, a trajetória de Maria Madalena reflete as complexas e variadas maneiras pelas quais as sociedades e religiões interpretaram e reinterpretaram seu legado ao longo dos séculos. Sua figura evoluiu de uma padroeira idealizada e modelo de amor espiritual para uma penitente arrependida e, finalmente, para uma símbolo de redenção e renovação. Cada época trouxe sua própria perspectiva sobre Maria Madalena, moldando e sendo moldada pelas questões teológicas e culturais de seu tempo. Apesar da rejeição oficial do Vaticano, a imagem de Maria Madalena, como uma prostituta arrependida, continuou a influenciar fortemente a cultura popular. Essa representação ganhou novos contornos em várias formas de arte e mídia. No Romance de Nikos Kazantzakis, A Última Tentação de Cristo, 1955, e na Adaptação Cinematográfica dirigida por Martin Scorsese, 1988, Maria é mostrada em cenário imaginário onde Jesus, enquanto agoniza na cruz, tem uma visão de uma vida alternativa ao lado dela, constituindo família e se afastando de seu destino redentor. Essa visão dramatiza a ideia de uma possível união entre eles, refletindo a persistente e fascinante ideia de uma relação íntima entre Jesus e Maria Madalena. A ópera rock Jesus Christ Superstar, de Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, lançada em 1971, também retrata Maria Madalena como uma figura de profunda atração sexual por Jesus, o que provocou debates sobre sua representação. Na música I Don't Know How to Love Him, Maria expressa seu desejo e confusão sobre seus sentimentos por Jesus, chocando muitos espectadores com a abertura e a intimidade da apresentação. A influência de Maria Madalena na cultura popular foi ainda mais intensificada pelo romance de Dan Brown, O Código da Vinci, 2003. O livro, que se tornou um best-seller internacional, apresentou várias teorias controversas sobre Maria Madalena, incluindo a afirmação de que ela era membro da tribo de Benjamim, esposa de Jesus e mãe de seus descendentes. Brown sugeriu que ela estava grávida durante a crucificação,
e que seus descendentes formariam uma linhagem secreta que perdura até hoje. Essas ideias, embora fascinantes para muitos leitores, não têm respaldo histórico nos evangelhos canônicos, apócrifos ou outras fontes antigas. Além disso, o livro especulou que o discípulo amado, na pintura da Última Ceia de Leonardo da Vinci, era na verdade Maria Madalena disfarçada, uma teoria que foi amplamente contestada por historiadores da arte. Especialistas apontam que a figura é o apóstolo João, cujas características podem parecer femininas devido ao estilo característico de Leonardo, que frequentemente borrava os limites entre os sexos. Em resposta às imprecisões históricas em O Código da Vinci, diversas obras acadêmicas e críticas foram publicadas, desafiando as alegações do livro. No entanto, o romance teve um impacto duradouro sobre a percepção pública de Maria Madalena, amplificando a imagem dela como uma figura misteriosa e central nas narrativas modernas. O romance de Key Longfellow, The Secret Magdalene, 2005, ofereceu uma perspectiva diferente, baseando-se nos evangelhos gnósticos e outras fontes para retratar Maria como uma mulher iluminada e erudita, que estudou na lendária Biblioteca de Alexandria e compartilhou seu conhecimento com Jesus. Essa visão busca resgatar a figura de Maria Madalena como uma protagonista ativa e influente na história cristã. Recentemente, o filme Maria Madalena, 2018, estrelado por Rooney Mara, procurou reverter o estereótipo da prostituta arrependida e combater as teorias conspiratórias sobre um suposto relacionamento romântico com Jesus. O filme a apresenta como a discípula mais próxima de Jesus, a única que verdadeiramente compreende seus ensinamentos. Baseado parcialmente no Evangelho de Maria, uma das obras gnósticas, o filme foi elogiado por sua trilha sonora, cinematografia e pela fidelidade à narrativa bíblica. No entanto, recibiu críticas por seu ritmo lento, roteiro considerado excessivamente solene e o uso de material extracanônico, que não agradou a todos, especialmente a alguns cristãos que ficaram incomodados com o abordagem. Essa jornada de representação de Maria Madalena, de uma figura de penitência e arrependimento para uma mulher complexa e influente, reflete a constante reinvenção de sua imagem ao longo da história. Cada era moldou e reinterpretou sua figura de acordo com seus próprios valores, questões teológicas e culturais, demonstrando o poder duradouro e a relevância de Maria Madalena na imaginação coletiva. A persistência da imagem de Maria Madalena como uma prostituta arrependida e a evolução dessa figura ao longo dos séculos revelam muito sobre como a sociedade escolhe enxergar e reinterpretar seus ícones religiosos. Essa narrativa, que inicialmente serviu para enfatizar a misericórdia e o perdão divinos, foi gradualmente se transformando, moldada por diferentes contextos culturais e artísticos, até se tornar quase irreconhecível de sua origem nos textos sagrados. Nos últimos séculos, Maria Madalena foi frequentemente retratada como uma mulher caída, que, através do arrependimento, alcançou uma forma de redenção. Essa imagem, popularizada em parte pela arte e pela literatura, tornou-se profundamente enraizada na cultura ocidental. Obras como A Última Tentação de Cristo de Nikos Kazantzakis e sua adaptação cinematográfica por Martin Scorsese exploraram a ideia de um relacionamento mais íntimo entre Jesus e Maria, apresentando-a como uma figura tentadora, cujo destino estava entrelaçado com o do Salvador. Essas representações, embora fictícias, ressoaram com o público, oferecendo uma visão alternativa que questionava e, ao mesmo tempo, enriquecia o entendimento tradicional da relação entre Jesus e seus seguidores. No entanto, é importante reconhecer que essas interpretações são, em grande parte, produtos da imaginação criativa e não se baseiam em evidências históricas ou bíblicas. O impacto de obras como O Código da Vinci de Dan Brown, que misturou ficção com fatos históricos de forma controversa, alimentou teorias conspiratórias sobre Maria Madalena. Brown sugeriu, por exemplo, que Maria era a esposa de Jesus e que sua descendência continua até hoje, uma ideia que capturou a imaginação de milhões de leitores, mas que não possui base histórica. A sugestão de que ela estaria disfarçada na Última Ceia de Leonardo da Vinci como o discípulo amado apenas alimentou mais debates e teorias, mas foi amplamente desacreditada por especialistas em arte.
A tentativa de reverter essas percepções e retratar Maria Madalena como uma figura de grande importância espiritual, e não apenas como uma pecadora arrependida, é evidente em produções mais recentes. O filme Maria Madalena de 2018, estrelado por Rooney Mara, é um exemplo de como a narrativa em torno dessa figura continua a evoluir. O filme buscou apresentar Maria como uma das discípulas mais próximas de Jesus, alguém que compreendia profundamente seus ensinamentos e desempenhava um papel crucial em sua missão. Essa abordagem, embora bem intencionada e mais fiel a certas tradições gnósticas, ainda enfrentou críticas por seu uso de fontes extracanônicas, e por ser percebida como uma tentativa de reescrever a história de forma ideologicamente carregada. Essas diversas representações de Maria Madalena ao longo do tempo nos fazem refletir sobre a maleabilidade dos símbolos religiosos e como eles podem ser reinterpretados para refletir as questões e os valores de cada época. A figura de Maria Madalena, desde a sua associação com o arrependimento e a redenção até as teorias sobre seu papel como esposa de Jesus, exemplifica como os mitos podem ser adaptados para servir a novas narrativas. Ao mesmo tempo, essas representações nos lembram da importância de uma leitura crítica e informada das fontes históricas, evitando cair em simplificações ou distorções que possam desviar o entendimento original. Enquanto continuamos a explorar e redescobrir figuras como Maria Madalena, é vital que reconheçamos a complexidade dessas personagens e resistamos à tentação de encaixá-las em moldes simplistas. Cada nova interpretação adiciona camadas à rica tapeçaria da história cristã, mas também carrega a responsabilidade de honrar a verdade histórica e o impacto dessas figuras na fé e na cultura de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Em última análise, a forma como escolhemos contar a história de Maria Madalena reflete tanto sobre nós mesmos quanto sobre ela, mostrando nossas próprias buscas por significado, identidade e compreensão espiritual. Ao refletirmos sobre a trajetória de Maria Madalena ao longo da história, nos deparamos com uma figura cuja identidade foi constantemente moldada, reinterpretada e, por vezes, distorcida para atender às necessidades de diferentes épocas e culturas. Desde os primeiros séculos do cristianismo, Maria Madalena foi alvo de controvérsias, seja como uma discípula fiel, uma pecadora arrependida ou até mesmo como a suposta esposa de Jesus. Essa multiplicidade de papéis revela mais sobre a sociedade e suas ansiedades do que sobre a própria Maria. Maria Madalena, de muitas maneiras, se tornou um espelho da condição feminina ao longo dos séculos. Em um mundo patriarcal, onde as mulheres eram frequentemente relegadas a papéis secundários, a figura de Maria foi usada para exemplificar tanto o perigo da tentação sexual, quanto a possibilidade de redenção através do arrependimento. A imagem de uma mulher que encontrou a salvação ao renunciar ao pecado ressoava profundamente em uma cultura que via a sexualidade feminina como algo a ser controlado e redimido. E assim, a lenda de Maria Madalena como uma prostituta arrependida se consolidou, permeando não apenas o pensamento religioso, mas também o imaginário coletivo. Entretanto, ao mesmo tempo que a história de Maria Madalena foi usada para perpetuar certos estereótipos, ela também se tornou uma fonte de inspiração e de desafio às normas estabelecidas. A reinterpretação de Maria como uma figura de sabedoria e força, alguém que esteve ao lado de Jesus em momentos cruciais, convida-nos a repensar as narrativas tradicionais e a reconhecer o papel central das mulheres na história do cristianismo. Obras modernas, como o filme Maria Madalena, tentam recuperar essa visão, mostrando-a não como uma figura submissa, mas como uma líder espiritual em seu próprio direito. Essa evolução na percepção de Maria Madalena é um lembrete poderoso de como a história é dinâmica e de como cada geração busca nela respostas para suas próprias perguntas. Ao questionarmos as representações passadas, não estamos apenas revisitando o passado, mas também moldando o futuro. Ao enxergar Maria Madalena, além do estereótipo da pecadora arrependida, podemos começar a apreciar a complexidade de sua personagem e o impacto profundo que ela teve na história cristã. Para quem assiste, essa jornada pela vida e pelas múltiplas faces de Maria Madalena é um convite à reflexão. Como escolhemos lembrar e retratar figuras do passado? E o que essas escolhas dizem sobre nossos próprios valores e crenças?
Em última análise, a história de Maria Madalena não é apenas sobre ela, mas sobre todos nós. Sobre como buscamos redenção, compreensão e, acima de tudo, significado em nossas vidas. Ao final deste vídeo, somos deixados com a compreensão de que a verdade histórica é muitas vezes mais complexa do que as narrativas simplificadas, e que é nosso dever continuar explorando, questionando e aprendendo, à medida que buscamos uma compreensão mais profunda do que realmente significa ser humano.